Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia, turismo. Setor alcança número recorde, movimenta quase 17 bilhões de reais somente no mês de setembro. Turistas estrangeiros deixaram mais de 6 bilhões de dólares no Brasil nos 10 primeiros meses do ano. E o governo já se prepara para o aumento da procura por destinos brasileiros com a criação da primeira Escola Nacional de Turismo, Nasibrum. A escola faz parte dos preparativos para a realização da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém em 2025. E a gente fala mais sobre a Amazônia. O governo federal lança programa Selo Amazônia para certificar o que é produzido na região de forma sustentável. Graziela Mendonça. Podem receber o selo os produtos feitos com matérias-primas da biodiversidade amazônica, que devem cumprir critérios ambientais, econômicos e sociais. Você vai ouvir também cartão Meu INSS Vale Mais. Benefícios poderão antecipar até R$ 150 do pagamento e pagar com desconto em folhas sem juros ou taxas no mês seguinte. Vamos saber mais em entrevista com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O desligamento simbólico da caldeira a carvão de uma indústria de celulose no Rio Grande do Sul marcou hoje um projeto que vai investir 2 bilhões e 700 milhões de reais para a redução das emissões de gases poluentes. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou do evento e destacou que a fábrica está alinhada com os princípios da Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo que prevê mais sustentabilidade e produtividade no setor. Segundo o ministro, a fábrica de celulose vai investir 24 bilhões de reais nos próximos anos para modernização, redução das emissões de carbono e aumento da produção. Alckmin ressaltou diversas ações do governo para estímulo à indústria, como no setor de portos, para melhorar a logística, e o programa de depreciação acelerada, que ajuda na renovação de maquinário. O ministro destacou ainda o estímulo ao crédito para investimentos. Devemos ter em questão de semanas o LCD, um novo título. Isso vale para todas as indústrias para tornar o crédito mais barato. Letra de crédito do desenvolvimento. É mercado, mas o governo tira imposto de renda da pessoa física e reduz imposto de renda da pessoa jurídica para tornar o crédito mais barato. E esse crédito, esse benefício é para o tomador do empréstimo. A reforma tributária vai desonerar totalmente crédito acumulado, cumulatividade de crédito. Então ela estimula investimento e ela estimula exportação. O Rio Grande do Sul é um estado importantíssimo no comércio exterior. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, vai receber 1 bilhão e 400 milhões de reais em investimentos. Esse recurso adicional do contrato de concessão foi aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil e será usado para ampliar e modernizar o complexo. A renegociação contratual também estendeu o prazo de concessão do aeroporto até novembro de 2033, 6 meses além do previsto inicialmente. Com a decisão, a concessionária deverá aplicar 400 milhões de reais na recuperação imediata dos serviços prestados pelo aeroporto e 1 bilhão para garantir reforma, construção e melhorias da infraestrutura. O Ministério da Previdência Social e o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, lançaram o cartão Meu INSS Vale Mais. Esse cartão vai atender aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. O presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, está ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com a gente e vai nos explicar como vai ser esse novo cartão. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes aí para o Brasil todo. Bem, é uma novidade, mas não é tão novo assim, todo mundo sabe da necessidade muitas vezes daquele mês que começa a ficar apertado, e não é diferente para os nossos aposentados que muitas vezes, faltando 10 dias, 5 dias, 15 dias para receber seu benefício, tem alguma necessidade, né? E essa necessidade muitas vezes, se você não tem uma alternativa barata ou de graça, você vai buscar alternativas caras. Nesse contexto, o ministro Carlos Lupe, no governo federal,
estudou modelos que existem já em outros órgãos federais, nos entes subnacionais, nos estados, aqui no Distrito Federal, em que há uma possibilidade de dispor para esses segurados nossos beneficiários, um cartão onde ele poderá usar esse cartão num teto de R$150 para despesas rápidas, despesas pequenas, que facilitam, primeiro trazem uma facilidade à vida dos nossos aposentados, pensionistas, e ao mesmo tempo, de alguma forma, estimula também a que não haja a tomada de empréstimos para despesas pequenas e que acabam tornando a vida daquele aposentado um pouquinho mais difícil. É para facilitar a vida dele. R$150 por mês, é isso? R$150 por mês. Ele pode no mês usar a totalidade do que ele quer, no mês seguinte é descontado e reabre daí a possibilidade dele fazer outro se assim desejar. Ele vai ser uma espécie, então, de cartão de crédito. Exatamente. É um cartão de crédito, mas com a parte só boa do cartão de crédito. Porque não tem taxa, você não tem anuidade, você não tem taxa de emissão, tudo aquilo que engana as pessoas, colocando que você tem que pagar, depois acaba pagando. A gente não pode tratar os aposentados que têm uma renda média de R$1.800, de sorte a colocá-los mais custos. Então, ele não tem custo nenhum para a emissão do cartão. Esse cartão realmente só pode usar na opção de crédito, e ele tem a vantagem maior, que é ter o desconto só em folha no mês seguinte. Isso pode levar de 30 dias até um pouco mais, como é normalmente no cartão de crédito. E, da mesma forma, ele não perde a possibilidade de fazer os seus empréstimos, aquilo que já existe há muito tempo, mas ganha uma alternativa sem juros para as despesas do dia a dia, para aquelas emergências, para ele não ficar na mão, como se diz no popular. Isso que eu ia perguntar. Ele pode, então, antecipar esses R$150 que ele receberia no mês seguinte, e isso é sem juros, ou seja, quando for feito o desconto na folha, vai ser descontado exatamente 150? Exatamente igual. Para aqueles aposentados nossos que estão nos ouvindo, as pensionistas, que a maior quantidade são mulheres, mas os pensionistas também, não tem nenhum juros. Não existe você usar o cartão, R$150, aí descontar 153, 154. Não, vai descontar 150. Eu precisei só de 60, né? Tá chegando agora o Natal, às vezes quer reforçar a sua ceia, eu preciso R$80 para complementar aqui, comprar algum tipo de artigo lá muito comum no Natal. Ele vai poder fazer isso e no mês seguinte vai descontar exatamente o valor sem nenhum custo adicional. O senhor fez uma ressalva, sacar não, quer dizer, ele não pode pegar dinheiro. Exatamente. Como o estímulo para que se use isso são nas despesas, por exemplo, com farmácia, itens alimentícios, às vezes precisa comprar um caderno para o neto, as necessidades humanas, né? E os aposentados e pensionistas, eles ajudam muito nas despesas também da família. Mudou-se o perfil, né? Antigamente, nós que ajudávamos, né, os pais quando chegavam, mas hoje em dia ainda muitos aposentados ajudam os pais, do jogo, da vida, a família se une para ultrapassar os desafios, e é natural que possa precisar comprar um caderno para um neto. E aí você não vai pegar um empréstimo consignado para fazer isso. Pega o cartão, usa o cartão, no mês seguinte desconta, passa tudo numa boa e ele sai mais feliz de lá porque não pagou juros. Agora, o INSS Mais também já oferecia uma espécie de clube de vantagens, né, presidente? Como Perfeito. É que funciona isso? O INSS Mais, né, Meu INSS Mais, é um clube de vantagens, tem vários no mercado, mas esse já estava lá, o BB, já tinha uma outra instituição financeira também pública, a Caixa, que ofertavam ali vantagens para aqueles clientes que aderiam ao cartão, emitiam o cartão, que a gente chama de acessar, vantagens de pagar menos em farmácia, vantagem de ter descontos, de facilitar o pagamento mais vezes, mas agora vem um outro produto que se soma a ele para dar efetividade numa necessidade que é muito grande, que é, de alguma forma, a gente ajudar a iniciar uma menor taxa de endividamento desse grupo. É muito importante a gente entender que o endividamento tem que ser de forma responsável. E aí, esse endividamento só pode diminuir se a gente criar outros mecanismos para ajudar. Presidente, como é que o beneficiário pode solicitar esse cartão Meu INSS Vale Mais? Isso, foi feito o ato formal na semana passada. Nós devemos publicar entre amanhã e quarta-feira o ato da prática, ou seja, aquele ato que vai dispor sobre as medidas práticas. Abre o credenciamento, já tem empresas, obviamente, que estão interessadas, instituições financeiras, tem que ser instituição financeira.
todas as instituições financeiras que tiverem interesse, além daquelas que já estão nos procurando, vão ter direito a fazê-lo, não tem nenhuma reserva de mercado para X, Y, Z. E aí, isso será, obviamente, comunicado no meu INSS, provavelmente na imprensa também, por meio do marketing dessas instituições financeiras, mas isso é muito rápido. A gente quer que em dezembro as pessoas possam, como eu já tinha falado aqui, talvez dar uma reforçadinha na ceia usando o meu INSS Vale Mais. Agora, o senhor estava mencionando, né, as situações em que pode usar, mas jogar nem pensar, né? Que mais? Quais são as situações que esse cartão não pode ser usado? Olha, hoje o que tem já nasceu esse produto com um limite é para jogos. Óbvio que existem outros elementos que a gente pode estudar para ver se a gente vai saber o tipo de compra que as pessoas estão fazendo, no geral, não individualmente, porque a pessoa tem o seu sigilo, e eventualmente podemos colocar adicionais. Mas para jogos houve uma expressa determinação do ministro Carlos Lupe para que não pudesse. Até porque não faria sentido fazer um vale para uma pessoa ir jogar. Não é questão de a gente controlar o que a pessoa quer gastar o seu dinheiro, mas é uma questão de estimular essa ferramenta apenas para necessidades primárias humanas e não para, por exemplo, jogos, né? Perfeito. Nós conversamos com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Muito obrigado, presidente, por sua presença aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Aqui sempre estarei para falar com o nosso público, com todos os brasileiros. Muito obrigado. Com a proximidade do Natal, os consumidores devem ficar de olho na qualidade e segurança dos presentes, principalmente nos brinquedos para as crianças. Produtos inadequados para determinadas idades ou falsificados podem colocar as crianças em risco. Para ajudar pais, avós e consumidores em geral a escolher a melhor opção, o Inmetro dá orientações para que o Natal não vire uma dor de cabeça. A reportagem é de Luana Karen. Luzes coloridas, brinquedos e muita alegria. A casa da fotógrafa Janaína Teixeira Regis já está pronta para o Natal. Um incentivo extra para a decoração natalina foi o filho Bento, de 1 ano e 3 meses. Na montagem dos enfeites, cuidados foram tomados. Não coloquei pisca-pisca na árvore, por conta que eu sei que a árvore é algo que chama a atenção deles. Então eu tive esse cuidado de não deixar o pisca-pisca ali para não chamar essa atenção e gerar uma insegurança. Os cuidados que a Janaína toma em casa para garantir a segurança do Bento, ela também adota no trabalho. Janaína é fotógrafa de crianças e família e nesta época do ano realiza os ensaios de Natal. O cuidado passa pela escolha das luzes e dos brinquedos que ambientam o cenário. Eu ofereço, dependendo da criança, um brinquedo que ele possa utilizar. Esse ano eu aproveitei para levar carrinho, motinha do Bento, tudo que tinha na cor vermelha, que lembra o Natal. As crianças adoraram. A gente levou também o nosso presépio. É um presépio bem lúdico mesmo, bem infantil, com detalhes em tecido. É algo bem artesanal. Quem também está de olho na segurança dos brinquedos e dos enfeites de Natal é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Na hora de escolher um brinquedo, o Instituto recomenda sempre procurar pelo selo de conformidade do Inmetro. Também é importante confirmar se a faixa etária do brinquedo é adequada para a criança. Outra dica é sempre comprar os produtos no comércio formal. E como no final de ano as viagens em família são muito comuns, Alessandra Uiante, chefe da área de regulamentação e de programas de avaliação da conformidade do Inmetro, também recomenda atenção na hora de escolher a cadeirinha do bebê. São feitos ensaios simulando impactos, colisões frontais ou traseiras, verificando ali se a cadeirinha realmente protege a criança. Existem ensaios que verificam os dispositivos de fixação da cadeirinha no automóvel. O programa de conformidade do Inmetro não inclui decorações natalinas, mas o Instituto chama atenção para algumas medidas de segurança, como observar se a tensão do produto é compatível com a rede elétrica, observar o excesso de fios expostos em ambientes com crianças e sempre desligar as luzes antes de dormir ou sair de casa. Durante este fim de ano, o Inmetro vai realizar operações especiais de fiscalização no comércio. Reportagem Luana Karen. O presidente Lula assinou o decreto que institui o Selo Amazônia. O objetivo é certificar produtos industrializados da região. Quem conta mais detalhes é Graziela Mendonça.
O selo é uma certificação que valoriza produtos e serviços da Amazônia Legal. O foco é reconhecer aqueles que respeitam o meio ambiente, as culturas originárias e promovem a sustentabilidade. Podem receber o selo os produtos feitos com matérias-primas da biodiversidade amazônica, que devem cumprir critérios ambientais, econômicos e sociais. É proibido, por exemplo, históricos de desmatamento, riscos à biodiversidade e práticas que violem os direitos dos animais. Segundo o governo federal, a iniciativa também busca fortalecer a bioeconomia e valorizar os produtos regionais. Outro objetivo é ampliar a presença desses produtos nos mercados nacional e internacional e também reconhecer e valorizar a produção e o conhecimento dos povos indígenas, dos povos e das comunidades tradicionais e dos agricultores familiares. A certificação será voluntária, concedida por entidades credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil. A Dinamarca anunciou a doação de cerca de 127 milhões de reais ao Fundo Amazônia. Com isso, o grupo de países doadores passa a contar com 7 membros. O Fundo Amazônia tem como finalidade captar doações para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além de promover a conservação e o uso sustentável da Amazônia Legal. Desde a criação, em 2008, o fundo já recebeu cerca de 4,5 bilhões de reais em doações. A Noruega é a maior doadora, com aproximadamente 3,5 bilhões de reais em contribuições. O segundo principal doador é o KfW, Banco de Desenvolvimento da Alemanha, com 388 milhões de reais. Logo depois aparecem os Estados Unidos e o Reino Unido. Desde o início de suas atividades, o Fundo Amazônia já beneficiou 652 organizações da sociedade civil. E promoveu um impacto em 239 mil pessoas, garantindo o manejo sustentável em 76 milhões de hectares de áreas de florestas. Oferecer uma experiência turística de qualidade é o objetivo da Escola Nacional de Turismo, inaugurada em Belém, no Pará. Ela é voltada a pessoas envolvidas na cadeia turística, como motoristas, atendentes, recepcionistas, funcionários de bares e restaurantes. A escolha de Belém para receber a primeira unidade da escola se deve à necessidade de qualificação dos profissionais que vão atender milhares de turistas durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ocorrer na cidade no próximo ano. Gestão de negócios para o turismo, educação ambiental e sustentabilidade, governança para a hospedagem familiar, condutor de atrativos turísticos, inglês e espanhol. Esses são alguns dos cursos oferecidos em nível técnico pela primeira Escola Nacional de Turismo, inaugurada em Belém, no Pará. A escola faz parte dos preparativos para a realização da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém em 2025. A escola oferece 4.700 vagas em 11 cursos presenciais e à distância, e 450 pessoas já garantiram suas vagas, como a estudante Maria Eduarda Freitas. Não vai agregar somente na COP30, que já está chegando, mas também futuramente. É um curso que eu quero manter, quero continuar estudando. Os cursos têm duração média de 2 meses e meio e buscam atender os eixos de turismo, hospitalidade e lazer. Eles serão administrados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e abrangem outras cidades do estado, como explica Ana Priscila de Souza Freitas, coordenadora pedagógica da Escola Nacional de Turismo. Aqui no Campus Belém, no Campus Santarém, no Campus Vigia e no Campus Bragança, a Escola Nacional do Turismo se enraizou pelo estado do Pará. Então, essa capilaridade para outros campi vai fortalecer o turismo da região. O ministro do Turismo, Celso Sabino, garantiu que até a realização da COP30, centenas de alunos estarão qualificados e que no futuro a escola vai oferecer cursos de nível superior. A nossa meta é chegar até a COP com pelo menos 1.600 pessoas formadas aqui pela Escola Nacional do Turismo. Vamos implementar também cursos de graduação, cursos de pós-graduação, mestrado e até mesmo doutorado. A Escola Nacional de Turismo também vai ganhar unidades em Fortaleza, no Ceará, e no Rio de Janeiro, estado que é a principal porta de entrada de turistas estrangeiros no país. As inscrições podem ser feitas pelo site prosel.ifpa.edu.br. Reportagem Nazi Brum.
Nesse primeiro ciclo, as aulas da Escola Nacional de Turismo são presenciais. E hoje, em entrevista a jornalistas internacionais, o ministro do Turismo, Celso Sabino, comentou o fluxo de turistas estrangeiros para o Brasil, que deve ser reforçado com a COP30 no ano que vem. De janeiro a outubro desse ano, os turistas estrangeiros injetaram 6 bilhões de dólares na economia do Brasil. Segundo Sabino, o Brasil deve avançar ainda mais em 2025, com as ações de incentivo a novas rotas e promoção internacional. Estamos trabalhando para encerrar o ano de 2024, batendo o recorde histórico na recepção de estrangeiros, superando a marca de 2018 de 6,8 milhões de turistas estrangeiros. E para 2025, o nosso objetivo é superarmos os 7 milhões de turistas estrangeiros visitando o nosso país. Nós estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o número de visitantes da América do Sul, mas estamos trabalhando também para encurtar a distância entre os principais mercados globais e os nossos destinos turísticos. De que forma? Ampliando as linhas aéreas e voos, estamos tendo grande sucesso. Inclusive, temos um programa chamado Programa de Aceleração do Turismo, que oferta benefícios para que essas empresas venham a aumentar o número de frequências para o Brasil ou implementar novas rotas para o Brasil. Estamos trabalhando também com muita eficiência na nossa promoção internacional. E o turismo brasileiro registrou um faturamento de quase 17 bilhões de reais em setembro. É o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica do IBGE em 2011. A região Nordeste teve destaque no mês, com o Piauí liderando o crescimento. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, as receitas do turismo nacional já passam de 148 bilhões de reais. Brasil contra fake. Golpistas estão simulando avisos de entrega e alerta de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e enviando links maliciosos que oferecem riscos aos usuários. Fique atento, o gov.br não envia links para usuários. Toda a comunicação de atualização de processos é realizada no site da plataforma ou no aplicativo gov.br. Cuidado com o golpe da CNH. Criminosos virtuais estão enviando mensagens alertando para falsos vencimentos e recebimentos do documento, inclusive para pessoas que sequer possuem carteira de habilitação nacional. Dentre as mensagens, muitas mencionam a plataforma gov.br, que não envia links para seus usuários, como explica o superintendente de governo digital do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, Alexandre Ávila. A plataforma GovBR está na mão de quase toda a população brasileira e por isso é um momento em que os fraudadores, os golpistas querem usar isso, né? E o GovBR não manda link. Então, se você, usuário do GovBR, ouro, prata ou bronze, não clique em nenhum link. Isso é golpe, não é feito pelo governo. O acesso aos serviços do gov.br variam com as credenciais bronze, prata ou ouro. Para isso, o gov.br precisa te conhecer. A credencial bronze precisa da sua identificação pelo número de CPF. A credencial prata pode ser acessada com a identificação dos seus dados bancários. Já a conta ouro precisa da identificação por meio de biometria facial na Justiça Eleitoral. As credenciais garantem acesso a serviços mais sofisticados e que dependem de maior cuidado com a segurança de dados pessoais. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Voltaire Santos. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Um conjunto de políticas voltadas para a população negra no Brasil foi assinado na última semana pelo presidente Lula. Entre elas, 15 decretos para a regulamentação de quilombos em 8 estados. A medida vai beneficiar mais de 1.000 famílias e aproximadamente 4.000 pessoas de áreas localizadas na Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Rio, Paraíba, Piauí, Paraná e São Paulo. Além disso, foi assinada a Política Nacional de Povos de Terreiros para promover o respeito e a liberdade religiosa. E também um novo protocolo para assistência farmacêutica a pessoas com doença falciforme, que atinge proporcionalmente mais pessoas negras. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF libera pagamento de emendas parlamentares condicionando a critérios. STJ suspende liminar e permite retomada de obra de viaduto em Brasília. Candidatos de concurso da Justiça Eleitoral já podem consultar locais de prova. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal libera pagamento de emendas parlamentares condicionado a critérios para garantir transparência e rastreabilidade. O plenário virtual do STF analisa a decisão do ministro Flávio Dino em sessão extraordinária, que acontece das 18 horas de hoje até às 23 horas e 59 minutos de amanhã. Tiago Gomide. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, liberou o pagamento das emendas de relator de comissão e as emendas PIX, desde que atendidas regras constitucionais relativas à transparência, à rastreabilidade e ao controle público. Na decisão, o ministro definiu uma série de critérios, como a indicação do autor e do beneficiário final dos recursos no portal da transparência, além da separação entre o relator do orçamento e o autor das emendas. Determinou também que a verificação da transparência por parte do Executivo ocorra antes da transferência dos recursos, o que terá de ser analisado caso a caso. Obras de viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas, em Brasília, poderão ser retomadas. A decisão liminar é do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ. Fátima Uchoa. Em ação civil pública, o Conselho Comunitário do Setor Sudoeste questionou, entre outros, o valor do viaduto e o impacto à população da área. O Tribunal de Justiça do DF concedeu liminar para paralisar a construção, mas, ao suspender os efeitos dessa liminar a pedido do Distrito Federal, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, verificou que a obra já está em avançado e irreversível estado de construção e que a concessionária responsável alertou para o risco de que as chuvas deteriorem o que foi feito até agora, com danos à estabilidade e à conservação das partes já construídas. A decisão do ministro vale até o julgamento definitivo pela Vara de Meio Ambiente do DF. Candidatos do concurso da Justiça Eleitoral já podem consultar locais das provas. As informações podem ser acessadas no site do Sebrasp, Banca do Certame. Fábio Ruas. O candidato pode entrar em sebrasp.org.br, clicar no link Concursos e no banner da prova do TSE. Depois é só acessar a consulta individual dos locais de provas e informar o CPF para saber o local. As provas para analista e técnico judiciário serão realizadas no dia 8 de dezembro. A de analista vai começar às 8h30 da manhã, com a abertura dos portões às 7 horas. A de técnico às 3h30 da tarde, com a abertura dos portões às 2 horas, tudo no horário de Brasília. Auxiliar que assumiu o cargo de analista após passar em novo concurso não pode unificar contratos. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula. O empregado trabalhou como auxiliar administrativo por 5 anos. Ele passou em um novo concurso para analista de sistemas. Ao aceitar o plano de demissão voluntária, ele pediu que os 14 anos de trabalho fossem considerados em apenas um contrato para conseguir os benefícios relacionados ao tempo de serviço. O pedido foi rejeitado pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, porque mesmo com a continuidade do serviço, foram 2 concursos diferentes. Grupo João Santos é multado em R$200 mil por descumprimento de decisões judiciais. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa. Em agosto de 2023, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional firmou um acordo com o Grupo João Santos, empresa produtora de cimentos, para regularizar as dívidas de aproximadamente 11 bilhões de reais. Além disso, a empresa deixou de enviar informações sobre o cumprimento dos acordos. Com a nova decisão, além da multa, o grupo terá que pagar R$100 mil a cada novo descumprimento. A empresa tem o prazo de 5 dias para apresentar as informações pendentes e realizar o pagamento da multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Baderneiros em estádios poderão ser banidos por até 10 anos. CCJ pode votar nesta semana projeto que obriga a devolução de dinheiro roubado via Pix. CPI das Bets retoma os trabalhos amanhã para ouvir o presidente da Loterge. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou novas medidas para coibir a violência em estádios. Proposta aumenta o tempo de banimento de condenado por tumultos em eventos esportivos de comparecer em estádios e arenas esportivas. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei aumenta a pena de impedimento de comparecimento às proximidades de estádio ou a local que realiza evento esportivo a quem promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito a competidores e árbitros para até 10 anos. Hoje o banimento é de no máximo 3 anos. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, explicou que para facilitar o cumprimento da pena, haverá um cadastro com os dados das pessoas impedidas de entrar nos estádios. Que o agente submetido à medida de impedimento de comparecimento ao estádio terá obrigatoriamente dados cadastrais com foto incluídos no sistema de informação da respectiva arena, para monitoramento, controle e cumprimento da pena. Além disso, a proposta deixa a cargo do juiz decidir se, por ter bons antecedentes, a pessoa terá a pena de prisão convertida no impedimento de comparecer a estádios esportivos. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, avaliou como positiva a proposta do governo federal de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. A medida foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ainda será analisada pelo Congresso Nacional. No entendimento da parlamentar, o texto sobre tal proposta deve ser aprimorado pelos parlamentares. Mas, segundo ela, a isenção do imposto de renda, uma promessa de campanha do presidente Lula, trará benefícios para os brasileiros que recebem salários menores. Um avanço de fato importante que acaba atingindo de forma muito direta a população mais minoritária, a população com uma situação econômica mais desigual no país. O Brasil pode ser uma das sedes da Corte Permanente de Arbitragem. O acordo foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e agora será analisado pelo plenário. Repórter Marcela Cunha. O plenário vai analisar o acordo entre o Brasil e a Corte Permanente de Arbitragem, assinado em Brasília em 2017. O Brasil foi convidado pela própria CPA para se tornar uma das sedes após o número de arbitragens internacionais crescer de forma considerável, criando uma demanda para a realização de mediações em outros locais, além da sede da Corte na cidade de Haia, nos Países Baixos. A entidade media disputas internacionais complexas envolvendo questões de soberania, investimentos estrangeiros e interpretações legais históricas. Para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, o Brasil vai se beneficiar por atuar como ponto central das atividades da Corte na América Latina. Atrai a cooperação e o intercâmbio com entidades nacionais, regionais e internacionais, especializadas em arbitragem e reforça a geração de empregos em nosso país, demandando serviços de advocacia, tradução, hotelaria e eventos, entre outros. A entidade de direito internacional público e privado atua arbitrando disputas entre estados e
controvérsias entre investidores e países. Nos últimos anos, a Corte Permanente de Arbitragem esteve envolvida em diversos casos de destaque, como a dos herdeiros do sultão de Sulu contra a Malásia, que reivindicaram em 2019 compensações relacionadas a um acordo de 1878 e receberam uma indenização equivalente a quase 15 bilhões de dólares. As comissões permanentes do Senado se reúnem amanhã e quarta-feira para definir as emendas que serão apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual de 2025. Todas as comissões permanentes podem oferecer emendas coletivas à proposta orçamentária. As emendas de comissão devem ter caráter institucional e representar interesse nacional. É proibida a destinação de recursos a entidades privadas, a menos que elas contemplem programação prevista no projeto orçamentário. A votação da lei orçamentária está prevista para o dia 12 de dezembro na Comissão Mista de Orçamento. No dia seguinte, a matéria deve ser levada ao plenário do Congresso Nacional, que tem até o final do ano legislativo para votá-la, sob pena de não entrar em recesso. Sistemas de monitoramento e acompanhamento de projetos sociais podem ser incorporados à Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. Projeto neste sentido foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A repórter Marina Dantas traz mais detalhes. A Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua foi sancionada em janeiro, a partir de uma iniciativa da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A legislação assegura direitos humanos e de cidadania para quem hoje vive na rua. O projeto em debate no Senado amplia a política pública por meio de novas frentes de apoio, como o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, que seria responsável, entre outras tarefas, por desenvolver indicadores para acompanhar a qualidade das ações voltadas para a população de rua. O texto ainda sugere o reforço das redes de acolhimento provisório para abrigar essas pessoas. A iniciativa é do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e recebeu parecer favorável do relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, na Comissão de Direitos Humanos. A rede do acolhimento provisório existente deve ser reestruturada e ampliada para incentivar sua utilização pelas pessoas em situação de rua. A reestruturação e ampliação da rede de acolhimento a partir da destinação de recursos orçamentários alocados em regimes de cofinanciamentos pelos entes federados. O texto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais e depois para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira o projeto que determina a criação de mecanismos para a proteção de usuários do Pix contra golpes e fraudes. O texto exige que sejam apresentadas provas documentais ou pelo menos indícios contundentes de transferências fraudulentas de valores pagos pelo Pix para que a autoridade policial possa determinar às instituições financeiras ou às instituições de pagamento que bloqueiem os valores que foram transferidos para a conta do usuário recebedor. O autor da proposta é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que destacou ser a celeridade na recuperação do prejuízo um dos principais pontos do texto apresentado por ele. O Pix, que foi criado para apoiar a transferência de recursos, se transformou hoje num verdadeiro instrumento de crime por alguns delinquentes, com sequestros, obrigando as pessoas a passarem Pix. Então, esse projeto de lei, ele tem a finalidade de criar uma solução efetiva, que seja muito célere, para reduzir o prejuízo de milhares e milhares de brasileiros. A CPI, que investiga o mercado de apostas esportivas no país e seu impacto no orçamento das famílias, tem 2 depoimentos marcados para amanhã, terça-feira. Serão ouvidos representantes do Ministério da Fazenda e de uma empresa que explora esse tipo de serviço. Os integrantes da CPI das Bets também poderão votar pedidos de convocação dos influenciadores Virgínia Fonseca e Felipe Prior, entre outros. Repórter Alexandre Campos. Na reunião desta terça-feira, a CPI das Bets vai tomar o depoimento de Regis Alexandre Dudena, secretário de Prêmio e Apostas do Ministério da Fazenda, e de Azenclever Lopes Cansado, presidente da Loterge. Na mesma sessão, deve ser ouvido João Studart, da empresa Bet Nacional. Ele foi um dos convidados que não compareceu para depor na última reunião do colegiado
colegiado em 26 de novembro. Ainda nesta terça-feira, os integrantes da CPI devem votar requerimentos de depoimento de empresários e influenciadores como Felipe Prior e Virgínia Fonseca, bem como pedidos de relatórios de inteligência financeira de empresas e de pessoas, entre elas da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, explicou por qual motivo é importante ter acesso a esses documentos. O relatório de inteligência financeira é um documento que é produzido pelo COAF exatamente para identificar se houve movimentação suspeita, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, financiamento, essas coisas. Então é um instrumento que vai nos dar condições de verificar realmente se houve lavagem de dinheiro ou não. A reunião desta terça-feira da CPI das Bets começará às 11 horas da manhã. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Pauta do plenário inclui propostas de combate à violência contra a mulher. Avança projeto que regulamenta a atividade dos profissionais da dança. Câmara aprova projeto que regulamenta a cobrança de pedágios em rodovias. Boa noite. Os deputados aprovaram a regulamentação da cobrança de pedágios em rodovias, permitindo o uso de cartões e a cobrança automática. A reportagem é de Cid Queiroz. Nas praças de pedágios em rodovias, muitas vezes o usuário é obrigado a pagar em dinheiro. Para garantir o direito de usar outras formas de pagamento, como o cartão de crédito, a Câmara aprovou o projeto que disciplina as formas de pagamento das tarifas de pedágio. O relator foi o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Qualquer tipo de negócio pode pagar em Bitcoin, em dólar, em euro, em Pix, em cartão de crédito. Não, mas o Estado, ou o serviço que faz às vezes de função pública, só vai receber em dinheiro. Não faz sentido nenhum. Precisa dar a possibilidade, e isso é inteligente fazer para ambas as partes. Os deputados aprovaram emenda ao projeto suspendendo as multas aplicadas em praças de pedágio com cobrança automática. Segundo o deputado fluminense Hugo Leal, do PSD, os motoristas não são notificados e acabam recebendo a cobrança da tarifa com multas e penalidades. E nós estamos deixando passar aqui de situações que já estão acontecendo no país, de rodovias que implantaram o sistema free flow automático, ou seja, sem cancelas, sem cabines, e hoje geraram de evasão de pedágio mais de 1.300.000 multas. Nós estamos prejudicando a população por falta de esclarecimento. O texto, que segue agora para o Senado, também proíbe a utilização de cancelas nas praças de pedágio para evitar acidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. A Câmara também aprovou medida provisória que prevê o repasse de R$2 bilhões para reduzir o custo dos empréstimos rurais de produtores que tiveram perdas com as enchentes no Rio Grande do Sul. Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, defendeu a aprovação da MP, que segue agora para o Senado. Essa medida provisória, ela foi fruto da luta dos agricultores, agricultoras, lavoureiros, plantadores, enfim, do homem da roça, do homem do campo, mas que foram vítima nos últimos 3 anos passados de 3 secas. E agora, neste ano, especialmente do mês de maio, da maior enchente da história do Rio Grande, que gerou uma grande tragédia, que levou casas, levou vidas, levou memória, levou história, levou a lavoura. Essas despesas não serão registradas para efeito do cumprimento da meta fiscal, em razão do decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso em favor do Rio Grande do Sul por causa das enchentes de maio deste ano. Meio Ambiente. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas vai ser realizada em Belém do Pará em 2025.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, espera que a COP30 seja uma oportunidade para dar voz à população da Amazônia. Ele entende que a região não deve ser tratada como um santuário da biodiversidade, mas como um local habitado que precisa de políticas públicas. Sidney Leite ressalta que o Brasil, como detentor da maior parte do território amazônico, deve liderar a discussão internacional sobre sustentabilidade. Ele propõe que o governo federal realize debates nos municípios para transformar os desafios da região em oportunidades de desenvolvimento sustentável. Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, defende a realização de um evento paralelo à COP30 no Brasil para discutir o agronegócio. Para o deputado, é preciso desmascarar discursos rasos para reafirmar o papel vital do agro para a sociedade, mostrando que o cultivo da terra e a produção de alimentos são ações alinhadas à preservação ambiental. Giovanni Cherini observa ainda que cabe a outros países, como Estados Unidos, Holanda e França, priorizar e se preocupar com debates sobre transição energética, porque o Brasil já produz a melhor energia limpa do mundo. Economia. Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, defende a implementação da reforma tributária com a criação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O congressista argumenta que as mudanças vão beneficiar especialmente as micro e pequenas empresas, além de modernizar o sistema de arrecadação e promover a inclusão social. O deputado também propõe a modernização do sistema político brasileiro com a adoção do presidencialismo participativo. Luiz Carlos Rauli explica que a ideia é unir o papel do presidente da República com o fortalecimento do parlamento para evitar crises políticas e garantir maior governabilidade. Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a adesão de grandes empresas à chamada Agenda da Diversidade, que ele classifica como separatista e prejudicial ao crescimento econômico. Segundo o deputado, o movimento conservador global tem pressionado as corporações a abandonarem políticas que privilegiem grupos específicos. Otone de Paula defende uma agenda que respeite igualmente o direito de todos, sem distinção. De acordo com o parlamentar, uma política sem divisões ideológicas contribui para um país mais justo e igualitário. Desenvolvimento regional. Dados do IBGE apontam que, em 2022, o PIB do Paraná superou 600 milhões de reais. Diante dos números, Luísa Canziani, do PSD, afirma que o Estado se consolidou como a quarta maior economia do Brasil. Ela acredita que o bom resultado se deve à gestão dos últimos anos, que reduziu a taxa de desemprego, melhorou a educação e investiu em inovação. Luísa Canziani ainda registra a realização de 2 eventos culturais: o Cambé Musical, no município de Cambé, e a primeira edição do Dia da Saúl Elquinde, em Londrina. O evento foi promovido por entidades comerciais na maior avenida da cidade para integrar ações de cultura, lazer e saúde. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional liberou recursos para o Exército Brasileiro retomar a Operação Carro-Pipa e distribuir água potável a várias cidades do semiárido nordestino. Paulão, do PT de Alagoas, destaca o compromisso do governo em resolver o problema com rapidez. Ao destacar o caráter essencial da água para a vida humana, Paulão também espera a retomada de outras ações que, segundo ele, foram abandonadas na gestão anterior, como o programa de cisternas, as obras do Canal do Sertão e a ampliação de investimentos em adutoras. Transportes. Preocupado com o número de acidentes na BR-101 entre Cariacica e Serra, no Espírito Santo, Messias Donato, do Republicanos, responsabiliza a concessionária Eco 101 pelo descumprimento do contrato que previa a duplicação e a sinalização do trecho. O deputado informa que, de janeiro a setembro de 2024, foram registrados mais de 3.000 acidentes e 82 mortes. Messias Donato cobra uma fiscalização mais rigorosa por parte do Ministério dos Transportes e do DENIT para exigir o cumprimento do acordo contratual. O parlamentar lamenta que os moradores de Cariacica sofram diariamente com perdas causadas pela imperícia da concessionária. Saúde. Depois de participar de seminários sobre a oncologia no Brasil, Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, mencionou avanços na entrega de equipamentos de radioterapia no país.
Contudo, o parlamentar critica a falta de atualização dos aparelhos, o que limita a eficiência do tratamento. Paulo Folletto pede que o Ministério da Saúde libere recursos para modernizar os equipamentos e dar mais conforto e agilidade no atendimento dos pacientes. Ele também alerta para a ausência de tecnologias avançadas, como a protonterapia, que, segundo ele, é indispensável no tratamento de cânceres graves. A Romaria de São Francisco de Canindé pode ser reconhecida como Patrimônio Imaterial e Cultural do Brasil. Tadeu Oliveira, do PL do Ceará, apresentou projeto sobre o assunto, argumentando que o evento religioso realizado anualmente entre 24 de setembro e 4 de outubro reúne quase 1 milhão de fiéis de diferentes estados do país. Tadeu Oliveira ressalta que, além da relevância religiosa, o evento movimenta a economia, impulsionando o comércio e os serviços na região. Ele pede apoio ao projeto, afirmando que o reconhecimento da Romaria vai estimular o desenvolvimento local. A comissão aprova a regulamentação de atividades de profissionais da dança. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre os requisitos e a transição para a nova medida. Já aprovado no Senado, o projeto que regulamenta as atividades de profissionais da dança deu mais um passo na Câmara e foi confirmado na Comissão de Cultura. A proposta também já passou pela Comissão de Educação. Pelo texto, pode atuar como profissional de dança quem apresentar diploma reconhecido, de nível técnico ou superior. Serão aceitos também atestados de capacitação profissional. Ainda conforme o projeto, quem atuar na área quando a nova lei entrar em vigor também poderá continuar a exercer o ofício. Além disso, a proposta proíbe a exigência de inscrição do profissional da dança em conselhos de fiscalização do exercício profissional de outras categorias para atuar na área. Dentre as competências do profissional da dança, além da atuação como bailarino, estão as atividades de coreógrafo, diretor de dança, professor, curador ou diretor de espetáculos e crítico de dança. Compete também aos profissionais da área, segundo o texto, planejar, coordenar e supervisionar trabalhos, planos e projetos e prestar serviços de consultoria em dança. Relatora da proposta na Comissão de Cultura, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, justificou a importância da regulamentação das atividades da dança com a citação do filósofo Roger Garaldi. A dança, que nasceu e cresceu nas civilizações comunitárias, nos dias de hoje pode contribuir significativamente para a realização de síntese pela qual nossa época espera. A de uma sociedade aberta, onde o comunitário não se degradasse em totalitário, nem a expressão da pessoa em individualismo, mas ao contrário, o homem pudesse conjugar sinfonicamente, como numa dança bem dançada, sua dimensão social e sua criatividade em um sistema consciente de sua relatividade e em aberto para o futuro, para as suas profecias e suas utopias. O projeto ainda estabelece alguns critérios que devem ser observados nos contratos de profissionais da dança. No documento devem constar, por exemplo, o título do espetáculo ou produção, o local e a jornada de trabalho, assim como o período de contratação. Caso o profissional tenha de atuar em local diverso do especificado, deverá receber pagamento adicional. Ainda conforme a proposta, cláusula de exclusividade não impede o profissional da dança de prestar serviços a outro empregador. A única condição é que trabalhe em atividade diferente da ajustada no contrato de trabalho e a atividade extra não cause prejuízo para o contratante. O texto também garante que os filhos de profissionais de dança itinerantes terão transferência de matrícula e vaga garantidas nas escolas públicas de ensino médio. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça e também deverá ser votado no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Esporte. Douglas Viegas, do União de São Paulo, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prevê a destinação de 3% das emendas parlamentares para investimentos no esporte.
O deputado informa que, caso estivesse em vigor, a medida representaria cerca de 750 milhões de reais por ano injetados no setor. Douglas Viegas afirma que a PEC visa transformar o Brasil em potência olímpica, promovendo ao mesmo tempo políticas em educação, saúde e segurança pública. Segundo ele, além de apoiar quem se dedica ao esporte profissional, os recursos serão aplicados em projetos sociais nas periferias das cidades do país. Eleições. Zé Neto, do PT da Bahia, defende maior rigor no combate a práticas ilegais, como a propaganda de boca de urna e a disseminação de fake news durante os processos eleitorais. O deputado relata que essas ações, associadas à participação de grupos externos à política, podem comprometer a democracia. Zé Neto afirma que o fortalecimento do Estado Democrático de Direito depende do enfrentamento a essas práticas. Ele conclama os parlamentares a darem a devida atenção ao tema, garantindo cada vez mais a legitimidade das instituições e a confiança da sociedade no sistema político. Justiça. Eli Borges, do PL do Tocantins, repudia tumulto ocorrido durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça, em que foi aprovada a proposta que garante o direito à vida desde a concepção e impede o aborto no Brasil. Na interpretação do parlamentar, as pessoas contrárias ao texto promovem enfrentamentos fora dos padrões éticos. Eli Borges afirma que há uma intolerância crescente contra valores cristãos e conservadores, o que, segundo ele, pode ser comprovado por meio de perseguições jurídicas e discriminação religiosa. Para ele, a delicadeza do tema exige respeito mútuo dos debatedores e às opiniões divergentes para fortalecer a democracia. Votação. A pauta de votações do plenário da Câmara inclui combate à violência contra a mulher, inteligência artificial, imunidade tributária de templos religiosos. Saiba mais sobre o que está na agenda com o repórter Cid Queiroz. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar projetos para marcar a passagem da semana em que se celebra o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. A deputada paulista Simone Marqueto, do MDB, é a autora do projeto que institui no SUS o Programa de Reconstrução Dentária para mulheres vítimas de violência doméstica. Na semana que nós lembramos o Dia Internacional de Combate à Violência à Mulher, nós entendemos um programa aqui do GDF, do nosso governador Ibanez, a nossa vice-governadora Celina, que trazem já isso na prática às mulheres que são violentadas. Infelizmente, nenhuma ação vai apagar a marca da violência, mas nós temos que ter políticas públicas para evitar a violência e também acolher as mulheres violentadas. Outro projeto tipifica o crime de manipulação digital de imagens por inteligência artificial e agrava as penas em caso de crimes contra mulheres e candidaturas femininas em período eleitoral. O deputado mineiro Patrus Ananias, do PT, defende a aprovação da proposta. O PL pretende incluir dispositivos no Código Penal e na Lei das Eleições para tipificar a conduta de criar, produzir ou divulgar conteúdos sexuais manipulados por meio de inteligência artificial, especialmente no contexto eleitoral, e que visam especialmente as mulheres. Por esse motivo, pelo alto alcance desse projeto e também para colocarmos limites à inteligência artificial para que seja aproveitada no caminho do bem, da justiça, da paz e não no caminho da violência e da agressividade, especialmente crianças, adolescentes e mulheres. E tem ainda o projeto que concede benefício previdenciário a mulheres resgatadas de trabalho escravo. A Câmara pode dar continuidade à votação da proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária de templos e organizações religiosas e do Programa de Incentivos para o Fortalecimento da Indústria Nacional de Fertilizantes. Podem ser incluídos ainda na pauta o projeto que permite a abertura automática de cadastro positivo de consumidores, sem a necessidade de autorização prévia do cadastrado, como ocorre hoje, o projeto que suspende o pagamento de tributos e multas por atraso nas contas de água e luz de consumidores de áreas atingidas por calamidade pública,
e o projeto que institui o dia 18 de agosto como o Dia Nacional da Dança Afro-Brasileira. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. Nesta quinta-feira, dia 5, o Tribunal de Contas da União promove o workshop sobre segurança da informação, com foco em web, DNS e e-mail. O encontro começa às 15 horas, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube. O treinamento é voltado a profissionais de tecnologia da informação, mas qualquer interessado pode acompanhar a transmissão. Durante o seminário, os inscritos vão participar de atividades práticas relacionadas a ataques cibernéticos. A equipe do TCU vai apresentar os resultados da análise de segurança feita em 14 mil endereços eletrônicos de organizações públicas. Também será lançado o guia elaborado pelo Tribunal sobre controle e riscos relacionados à segurança da informação. Para quem se inscrever, haverá certificação. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.